Saravá, macumbeiro, tudo bem aí? Posso incorporar em casa? Eu acredito que essa é uma das aulas que acaba aí coroando o curso, porque a grande pergunta, é a grande dúvida de muitas pessoas. E por incrível que pareça, hoje, 90% das pessoas respondem que não. E o mais incrível, boa parte das pessoas que estão nesse número são lideranças, são pessoas que têm terreiro, e praticamente todos eles, quase todos eles, começaram incorporando em casa. Começaram manifestando em casa, criando o trabalho em casa. Então esse é o momento de desmembrar mitos, inverdades, uma série de coisas. Eu gosto de responder isso aqui da seguinte forma. Posso incorporar em casa? Eu mudo posso para devo. E aí eu respondo para você, sim. Quais os critérios para isso? É preciso ter critérios para isso. O primeiro critério é que você domina a sua mediunidade. Como assim, Jorge? Se você tem domínio sobre a sua mediunidade, se você tem consciência de como ela opera, de como ela funciona, ok. Lembrando que isso aqui leva tempo e é preciso ter maturidade. Quando eu penso em tempo e maturidade, é claro que vem em mente já a questão do desenvolvimento mediúnico, que muitas pessoas vêm se frustrando em casas, em situações, com a ideia do desenvolvimento mediúnico que hoje funciona de bacião, de bandejão. Mas eu ainda volto aqui, devo? Sim, tendo domínio da mediunidade que vem com tempo e maturidade. Em quais situações? Porque é aí que entra critério. Eu já cheguei em churrasco de ter gente que me viu e falou assim, nossa Jorge, você veio, fulana de tal tá lá incorporada com o Exu, tá tomando uma e conversando com as pessoas. Eu pergunto, é para isso? Para ficar dando consultinha em churrasco? É para isso? Porque se for para isso, não, você não deve. Então, eu acredito em situações de emergência. Jorge, defina uma situação de emergência. Você tem uma pessoa que ela começa a passar mal em casa. Esse passar mal, ele é 98% espiritual. A pessoa já tomou remédio, está fazendo tratamento e ela está passando mal. Ela pode estar tendo um desconforto espiritual. Se você domina a sua mediunidade e você tem maturidade, sim, esse é um tipo de situação que você pode incorporar, que você pode manifestar um espírito ou uma entidade que você tenha junto com a ideia de tempo, afinidade. Afinidade. Por quê? Porque fica muito mais fácil. E aqui eu te convido a lembrar do modelo mais antigo. Pessoas que passaram anos trabalhando, às vezes, com uma única linha, nunca manifestou outra linha, e o que essa pessoa fazia? Essa pessoa, ela atendia, às vezes uma vez por semana, na casa dela, ou de acordo com a necessidade, com aquela mesma entidade. Então existia aí um reforço. Hoje, quando a gente pega a internet, quando a gente pega... eu sempre posto, toda vez que eu tenho oportunidade eu posto, né? Que são aqueles vídeos assim mais para tirar o neurológico do alinhamento, para causar dano mesmo. Aí o que temos hoje? Pombagira incorporada falando que quer ganhar smartphone para atender tal pessoa. Pessoa incorporada fazendo live com a entidade cozinhando a receita. Então, estamos perdendo o limite de algumas coisas. O próprio episódio da pandemia, o Covid-19 no Brasil, fez com que os terreiros entrassem no processo de quarentena, houve uma retração das aberturas, pelo menos para quem tem juízo e vergonha na cara, e o médium se viu num momento onde, erroneamente, ele atrelou
as entidades, né, o indivíduo entidade ao terreiro. Tanto que eu ouço pessoas falando assim, mas depois que eu parei de ir no terreiro por causa da quarentena, eu não estou sentindo as entidades. Desculpa, você está errado. Você entrou num processo extremamente ruim, limitante. A mediunidade é do médium. A mediunidade não é da casa, não é da religião. E quando essa mediunidade ela é ativa na incorporação, no formato de manifestação, é em qualquer lugar. Porque eu só incorporo se o atabaque estiver tocando. Desculpa, tu não é médium. Eu só incorporo se tiver a roupa da entidade. Desculpa, tu não é médium. Porque os vínculos são ruins. Então aqui voltando, numa situação de emergência, ok. Aí vamos tentar assim, o que seria uma outra situação que demandaria de uma incorporação? Vou dar um exemplo meu. Eu moro com uma pessoa e essa pessoa chega com um problema muito específico da rua e esse é um problema que vai gerar uma série de mudanças na vida dela e esse problema demanda de uma orientação. Orientação. E essa orientação já não tem mais o meu filtro. E aí a gente fala, vamos ouvir a opinião de mais alguém. E aí sim eu poderia chamar uma entidade, de preferência uma entidade que tivesse uma correlação com aquele assunto, para solicitar uma orientação. Jorge, eu tenho domínio, eu tenho maturidade, eu não estou em terreiro. Esporadicamente, eu posso chamar uma entidade para descarregar o pessoal de casa? Pode. E aí entra a sabedoria de ter ferramentas, de ter materiais para fazer isso. E aí eu tenho certeza que fica, né, o grande boom aí, o grande questionamento, que é qual? Peraí que agora eu vou deletar tudo aqui. Eu estava com tanta saudade de uma lousa para escrever. Qual que é a questão agora? Que é o argumento de muitas pessoas. Ao incorporar em casa, você vai trazer espíritos trevosos. Nossa, eu adoro essa escola, né? Ao incorporar em casa, você vai atrair quiumbas ou eguns. E boa parte das pessoas que usam essas duas nomenclaturas não sabem o que significam. Se eu trabalhar em casa, as cargas ficarão na casa. Se eu atender em casa, a casa ficará carregada. Não é isso? Vamos um por um? Vamos lá. Espíritos trevosos, quiumbas ou egum. O médium, ele é a porta de passagem. E aí tem o fake news que fala o seguinte: no terreiro, isso não acontece. E eu afirmo, mentira. Mas Jorge, o terreiro tem assentamentos e o terreiro tem PD, proteção divina. Bonito isso, né? Romântico. Tem novidades aí no mercado. Tem livro de Exu sendo lançado com toda a romantização disso aqui. Entenda, o médium, ele é a porta. Né? Essa porta ela abre para fora e para dentro, que é o que possibilita a manifestação e incorporação. Essa porta abre independente de local. Se for para você, vou usar os termos que eu não gosto, tá? Se for para você receber espíritos trevosos, isso vai acontecer em qualquer lugar, no terreiro, na sua casa, na rua. Se for para receber o tal dos quiumbas ou eguns, eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? A etimologia dessas palavras no formato original. Porque cada uma veio de uma cultura. Essa veio da cultura iorubá, essa aqui veio da cultura banto. Eu gostaria que você pesquisasse mesmo, tira os livrinhos românticos para que você entenda que não tem nada a ver com a classificação espiritual, né? E vão falar, obsessores, que seja. Você vai manifestar isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aí eu falo a questão da maturidade, do domínio,
Entidade tem cheiro, cor, sentimento, emoção. E o meu filtro, na hora de um trabalho, na hora de uma incorporação, é reconhecer se todos esses elementos estão ajustados. Caso contrário, eu bato a porta. Isso é desenvolvimento. Isso é ter essa conexão com a entidade, de saber que é ela e ter confiança para lidar com esse processo. Mas Jorge, os assentamentos e a tal da proteção divina, gente, isso aqui é muito relativo. Primeiro porque assentamento é uma coisa pessoal. Assentamento é uma coisa pessoal. Proteção divina é a galera romantizando o processo. Você é a porta. E essa porta abre e fecha para os dois lados, em qualquer lugar. Jorge, então qual a função do terreiro? Montar um trabalho coletivo para atender outras pessoas. Fora isso, não tem função. Eu estou falando isso porque agora eu estou gravando internamente, mas eu estou em casa. As giras da Casa Real acontecem aqui. O que eu tenho de material de esquerda, vocês já viram. E eu só tenho porque o Exu usa. O que eu tenho de material do culto Yorubá é meu. Mas Jorge, você faz a gira aí no seu quintal? Faço. E as proteções? Nós somos as portas e nós somos os canais que chamamos e mandamos embora. Então eu preciso ter autonomia de chamar esse espiritual e ao mesmo tempo direcioná-lo para fora. Mas Jorge, e as cargas das pessoas? Entenda, existe muita coisa no espiritual que se autoconsome. Você sabia que depois de uma gira você pode sair mais carregado do que quando você entrou? Mesmo com um bom relacionamento, mesmo bem incorporado, sabe por quê? Uma das funções do campo mediúnico é conter carga. É segurar carga para que ela vá diminuindo, para que ela vá criando um ponto de equilíbrio ou zerando. Então, essa história de não posso incorporar é conversa, e muitas vezes conversa de manipulação. Seria muito mais bonito a liderança virar e falar: eu não quero você incorporando na sua casa, porque eu quero você incorporando aqui debaixo da minha asa ou debaixo do meu olho, porque quem manda sou eu. Olha que prático. Então existe muito mito, existe uma série de coisas que precisa ser desconstruída. E volto a dizer, posso, devo? Sim, nas condições que nós já passamos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês vão ter um material que eu vou fazer o passo a passo, eu separando as coisas, eu chamando o Exu vindo para trabalhar com coisas que já estão separadas, são coisas de pessoas de fora. Ele vai vir, vai fazer o que ele tem que fazer e ó, vai picar o pé. E é uma situação exclusiva. Assim como eu vou mostrar, é um trabalho de ordem prática sem incorporação, feito para o pessoal da Casa Real. Então é a hora de olhar com um novo olhar. Mas Jorge, se eu quero ganhar maturidade e domínio, eu preciso estar num terreiro, é bom ter uma orientação, desde que essa orientação seja orientação e não seja cabresto. E mais importante, voltando a falar, a necessidade de confirmar a sua mediunidade de incorporação. Porque você pode estar fazendo parte aí de um gradiente de pessoas que não tem mediunidade de incorporação, está forçando um processo e não consegue aprofundar na situação. Fechou, macumbeiro? É isso? Bora? Próxima aula, posso atender em casa? Jorge, por que não deu para colocar no mesmo assunto? Porque aqueles itens geram atendimento, mas eu quero falar sobre outros tipos de atendimento. Saravá, Banda Gira!